Olá, bem-vindos a mais um vídeo e, como vocês devem ter notado pelo título, hoje eu vou falar sobre os benefícios da leitura, porque é algo que me agrada bastante e eu quero espalhar essa informação com mais pessoas. Eu amo ler e eu leio porque eu amo, mas isso traz muitos benefícios pra mim. Mas tem gente que acha que não é tão benéfico assim, que é apenas um hobby. Tem gente que acha que apenas leitura acadêmica traz benefícios para a vida das pessoas. Mas, né, como a leitura é algo que existe há muito tempo e que conquista as pessoas há muito tempo, cientistas já fizeram várias pesquisas para descobrir os reais benefícios desse hobby. E eu espero que mais pessoas, ao ficarem sabendo dos benefícios que a leitura traz para a nossa vida, possam tentar ler com um pouquinho mais de frequência, porque faz bem para a mente e para o nosso corpo. E eu vou explicar para vocês e mencionando um pouquinho a questão científica. Eu vou deixar as fontes aqui embaixo na caixa de descrição. E existem, assim, diversas pesquisas. Eu vou mencionar algumas que estão nos artigos que eu peguei como fonte. Então, a primeira fonte, né, que eu olhei aqui é que tinha um artigo no portal do MEC, né, que fala, assim, que decifrar, compreender, generalizar, sintetizar ou até mesmo propor hipóteses são funções superiores da mente, que são usadas durante a leitura. E tá falando que é por isso, talvez, que várias universidades fizeram pesquisas científicas, né, sobre os benefícios da leitura. E aí o Mendonça Filho, ele falou que um jovem, uma criança que lê, amplia seu vocabulário, seu conhecimento, sua redação e escrita. E o conhecimento abre janelas para um mundo desconhecido, que é ampliado a partir da boa leitura. E eu creio que essas são coisas que a maioria das pessoas enxergam como benefício da leitura, né? Vai te ajudar a escrever bem, vai te ajudar a interpretar cada vez melhor os textos, vai te ajudar a estudar melhor e também vai aumentar seu vocabulário. Só que os benefícios não param por aí. A leitura não vai simplesmente te tornar um nerd, um bom aluno, te torna um bom humano e vocês vão entender, se vocês ainda não sabem do que eu vou falar. Então, assim, a professora e escritora Lucília do Carmo Garcês, ela é doutorada em Linguística Aplicada e mencionou que a leitura é fundamental para o desenvolvimento humano. Nas palavras dela, é como se fosse uma expansão do cérebro. Ela fez uma comparação, né, da leitura com o aprendizado audiovisual, e no qual ela disse que a leitura a gente age de maneira mais ativa e no aprendizado audiovisual de maneira mais passiva, né? Então ela disse que na leitura é preciso ativar diversas camadas de reflexão para compreender. E tem outros dois artigos que falaram dos benefícios da leitura e acabaram falando de coisas muito similares, né? Que um é da revista Galileu e o outro é do site do Traduzca. Então, eu vou falar dos dois ao mesmo tempo aqui, né? Explicando as fontes e, enfim. No artigo da Traduzca, né, eles já introduzem falando, né? Que a leitura é uma excelente forma de ampliar o vocabulário, mas, além disso, tem benefícios cognitivos entre aqueles que mantêm o hábito de ler com frequência. Longevidade, estimulação da memória e redução de estresse são apenas algumas das vantagens apontadas pela ciência. Então tá, vamos começar falando ampliação do vocabulário. Então, a ampliação do vocabulário é alguma coisa que é mais óbvia, né? O que as pessoas acabam mencionando mais como benefício da leitura, porque quanto mais a gente lê, mais palavras novas a gente vai conhecendo e a gente vai ampliando nosso vocabulário com isso de uma maneira mais natural, né? A gente não precisa pegar um dicionário de sinônimos ou um dicionário normal e ficar tentando aprender palavras novas. Elas vêm durante o texto, num contexto melhor, a gente consegue assimilar melhor os significados delas. E aí, um estudo da Universidade da Califórnia diz que nenhuma conversa ou programa televisivo pode nos deixar em contato com tamanha diversidade gramatical encontrada na leitura. Além disso, a leitura instiga também a inteligência, que é também o que algumas pessoas imaginam, né? Às vezes você fala, eu gosto de ler. Aí a pessoa imagina, nossa, você deve ser muito inteligente, tipo... Às vezes você pensa que você não é tão inteligente assim, mas as pessoas presumem que você é só porque você gosta de ler. Entretanto, estudos realizados pela Universidade de Edimburgo, da Escócia, né, e pela King's College de Londres, concluíram que quanto mais cedo o hábito da leitura é incentivado, maior é a habilidade cognitiva verbal e não verbal do indivíduo. Além disso, a leitura pode ajudar na prevenção de doenças. Eu disse, faz bem para a nossa mente e para o nosso corpo, gente. E aí, um estudo do jornal Neurology de 2013 descobriu que pessoas que sustentam o hábito de ler após a vida adulta também preservam por mais tempo suas habilidades mentais. E também várias pesquisas indicaram que o estímulo mental da leitura ajuda a atrasar sintomas de doenças como demência e Alzheimer. Quer mais motivo para tentar criar o hábito da leitura se você não criou? Ou para manter o hábito da leitura para justificar para as pessoas porque você ama tanto ler?
E aí, falando da saúde do corpo, a leitura também ajuda a diminuir o estresse. E estresse pode causar vários danos no nosso corpo, né? Só a gente pesquisar um pouquinho mais, porque senão esse vídeo vai ficar mais longo. Eu não vou explicar, mas assim, o estresse atrapalha muito a nossa qualidade de vida e pode gerar vários outros problemas de saúde. Então, ajudar a reduzir o estresse com a leitura é uma ferramenta muito boa. Então, tem uma pesquisa da Universidade de Sussex, feita em 2009, né, pelo neuropsicólogo britânico David Lewis. E essa pesquisa dele revelou que ler por apenas 6 minutos já ajuda a reduzir em cerca de 70% os níveis de estresse, né? E de acordo com a pesquisa dele, esses 6 minutos foi tempo suficiente para que os voluntários diminuíssem a frequência cardíaca e aliviassem a tensão dos músculos. E nas palavras dele, perder-se em um livro é o maior estágio de relaxamento possível. Não importa qual é o livro, apenas o processo de escapar das preocupações do mundo cotidiano já é uma forma de relaxar. E ler também pode aumentar a sua expectativa de vida, e tem a pesquisa aqui que eu vou mencionar para vocês que chegou a essa conclusão. Então tem esse estudo publicado no periódico Social Science and Medicine, no qual testes foram realizados com mais de 3.000 voluntários. E aí as conclusões desse teste foram que aqueles que dedicaram cerca de 3 horas por semana à leitura viveram pelo menos 2 anos a mais do que os participantes que não liam com frequência. Então assim, você nem precisa ler tanto. Mas 3 horas por semana já é um tempo bom, razoável, que pode aumentar a sua expectativa de vida. Só é benefício, gente. E uma das coisas que eu mais gosto da leitura, que sempre menciono para as pessoas, é o benefício de que aumenta a nossa empatia, ajuda a gente a desenvolver a empatia. E eu acho importante porque é uma coisa que eu acredito que falta muito nesse mundo, né? Principalmente que as pessoas estão muito focadas em si mesmas, talvez, ou a internet está entrando no meio do caminho, a gente tá criticando muito o outro, a gente não tá se pondo no lugar dele. E isso às vezes gera conflitos desnecessários e desgasta muito as pessoas, o psicológico delas. Eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor se a gente tivesse mais empatia. E os livros ajudam a desenvolver empatia. Eu não precisava nem de uma explicação científica para eu entender porque os livros ajudam na empatia, porque a gente tá acompanhando a história de alguém, a gente tem que acompanhar a jornada do personagem, tem os sentimentos dele pelo que ele tá passando, a gente se coloca no lugar dele, ou a gente se coloca como um amigo dele acompanhando aquilo, então as dores dele afetam a gente. A gente se envolve muito com o personagem, né? E isso ajuda a desenvolver empatia. Às vezes você nunca vai passar por aquela situação, mas você lê um livro sobre aquilo e você sente junto do personagem, isso é empatia. Um exemplo, a menina que roubava livros. Eu nunca vou passar pelo que ela passou, mas me dói ler o que ela passou. É uma dor compartilhada, é uma empatia. E isso é necessário pra gente saber se colocar no lugar do outro, evitar conflitos e saber entender melhor que quando a gente é uma pessoa melhor com os outros, as pessoas acabam sendo melhores com os outros também, a gente cria uma cadeia de coisas boas. Enfim, mas pra dar pra vocês essa explicação científica aqui, então tem o periódico, né, Trends in Cognitive Sciences, e tem um estudo publicado nele que mostrou que a leitura nos ajuda a entender melhor o sentimento dos outros e também melhora a capacidade de mudarmos nós mesmos. Segundo a publicação, esse efeito é alcançado pelo envolvimento emocional durante uma leitura, ao descobrir as circunstâncias e personagens complexos. E nessa questão de ser uma pessoa melhor, né, a leitura pode ajudar a combater preconceitos e diminuir o bullying. Então, assim, teve esse estudo baseado na saga de Harry Potter, e esse estudo foi divulgado no periódico Social Science and Medicine, e ele sugeriu que leitores de Harry Potter demonstraram redução significativa em seus comportamentos com relação ao preconceito contra homossexuais, refugiados e imigrantes. E isso não é algo, eu creio que só relacionado a Harry Potter, né? Quando a obra trata de algo e toca em assuntos e faz a gente ter uma empatia por personagens, isso pode fazer com que a gente respeite mais pessoas, histórias, vivências diferentes. E isso diminua o preconceito que a gente sente, que faz com que a gente não faça bullying com as pessoas. E também a leitura pode ajudar a tratar a depressão, né? Existe um conceito de biblioterapia, né, que é uma terapia feita através dos livros. Então ela envolve o uso de leituras terapêuticas para amenizar sintomas de doenças como depressão e demais perturbações emocionais. Seu uso clínico pode incluir a leitura de ficção e não ficção, e leva em consideração a relação do paciente com o conteúdo de cada livro. E para finalizar essa lista, mas ainda tem mais uma pesquisa, a leitura pode fortalecer a criatividade. Então, um estudo, né, que foi publicado no Creativity Research Journal,
disse que após ler uma obra de ficção, as pessoas se sentem mais encorajadas a aceitar pensamentos ambíguos e passam a entender com mais clareza várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Em outras palavras, fica mais fácil enxergar novas possibilidades de sua rotina. E o último artigo que eu vou mencionar é um artigo que cita várias pesquisas científicas, eu achei super legal, mas é um artigo que está em inglês, né, no site Big Think, mas eu vou deixar o link aqui embaixo mesmo assim, e eu grifei algumas coisinhas. Ler é uma coisa que requer paciência, diligência e determinação. Isso também já cria hábitos muito bons. E é diferente. E a leitura, quando a gente menciona aqui, é uma leitura de um livro, uma leitura mais contemplativa. Uma leitura, né, que você pega uma história, uma narração e vai acompanhá-la. É diferente dessa leitura que a gente fica nas redes sociais, lendo tweets com limite de caracteres, mensagens de texto. Então, todas essas leituras que eu tô mencionando aqui, a leitura de livro, a leitura mais tradicional, essa leitura que eu menciono mais nesse canalzinho aqui. Então, teve esse estudo de 2009 da Universidade de Carnegie Mellon, que é em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que é um estudo que foi feito com 72 crianças, das idades entre 8 e 10. E ele descobriu que ler cria mais massa branca no cérebro, que melhora o sistema da comunicação lá. Porque essa massa branca ela vai coordenar a comunicação, né, de informações, assim, principalmente entre a massa cinzenta do cérebro, que é onde a informação é processada. Então, a leitura não apenas aumenta essa massa branca que a gente tem no nosso cérebro, mas também ajuda a informação a ser processada de maneira mais eficiente. Então, quanto mais cedo esse hábito for criado, melhor para todos nós e é um benefício muito grande. E aí tem uma coisa muito legal também, né, que ler em uma língua já traz vários benefícios. E agora, quando você lê em mais de uma língua, também traz muitos benefícios. Quem sabe esse não é o estímulo que você tá precisando para aprender a ler em outra língua, né? Se você quer saber, eu sei ler inglês e eu contei aqui nos cards como eu comecei a ler inglês e minhas dicas pra isso, porque eu sei que às vezes a gente acha que não é capaz, mas a gente é mais capaz do que imagina, então vou deixar esse vídeo aqui nos cards. E eu dei também dicas de 5 livros YA que eu acho que são bacana pra começar a tentar ler inglês também, que eu vou deixar nos cards também. Então, quando você lê numa língua estrangeira, né, não apenas suas habilidades de comunicação vão ser melhoradas, mas também as regiões do seu cérebro envolvidas na navegação espacial e aprendizado de nova informação vai aumentar de tamanho. Isso é uma pesquisa que foi publicada no Science Daily da Universidade de Lund, na Suécia. E uma outra coisa também que várias pesquisas já falaram sobre isso é que em um dos aspectos mais fascinantes da neurociência, a linguagem afeta regiões do cérebro envolvendo ações sobre as quais você está lendo. Então, por exemplo, quando você lê a palavra sabão e lavanda, as partes do seu cérebro que estão relacionadas com o olfato são ativadas. Essas regiões do olfato, por exemplo, ficam, né, quietas quando você lê a palavra cadeira. Mas se você ler a expressão cadeira de couro, o seu córtex sensorial é ativado. É muito legal porque você está sempre exercitando o seu cérebro, ativando ele em toda a questão sensorial. Você está lendo, né, exercitando a visão lá, mas tá todos os outros sentidos piscando lá quando você lê sobre essas ações mais sensoriais dos livros. E aqui tá falando que a leitura, de fato, nos torna mais inteligentes. Pesquisas mostram que não apenas ajuda com a inteligência fluida, que é capaz de pensar e raciocinar de forma abstrata e resolver problemas, mas também melhora a nossa compreensão de leitura e também a nossa inteligência emocional. Mas tudo isso está relacionado também com as outras coisas, como eu disse, a empatia, aumentar o vocabulário e exercitar o cérebro. E tem também essa pesquisa de 2011, né, da Universidade de York, em Toronto, que ela foi publicada na Annual Review of Psychology, e ela descobriu que as regiões do cérebro, né, que são responsáveis para compreender histórias quando você lê um livro e para interagir com outras pessoas, elas se sobrepõem quando você está lendo. Então, mesmo você estar apenas na leitura, várias partes do seu cérebro são ativadas relacionadas a outras atividades que às vezes você não está fazendo, porque quando você está imerso na leitura, você tá se relacionando com os personagens, você tá vivendo muito mais do que parece. Então, assim, a leitura é como qualquer outra habilidade. Quanto mais a gente pratica, mais benefícios vai trazer pra nossa vida. E a prática, né? Vocês viram, algumas coisas aqui não é simplesmente você ler e uma vez você conseguiu. Não, tem que ter um tempo, né? Igual pra expectativa de vida de 2 anos lá. 3 horas por semana. Mas quanto mais você lê, quanto você estabelece esse hábito da leitura, esses benefícios vão vir pra você. E se você tem filhos, pretende ter filhos um dia,
introduz o hábito da leitura deles bem cedo, porque vocês viram, né? Quanto mais cedo, melhor pra pessoa. Mas, enfim, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!